E aí, aqui é o Nick e hoje eu vou falar sobre Pearl, uma história de origem X. Bom, eu tava enrolando pra fazer esse vídeo aqui porque na verdade eu não tava muito afim de ver esse segundo filme. Eu tinha gostado do primeiro, mas como eu falei no meu vídeo sobre o X, ele pra mim tinha alguns problemas que são meio comuns aí na A24, que é um estilo de filme que eles fazem que não é muito pra mim, mas o X eu gostei, e até então era o melhor filme que eu tinha visto da A24. Eu fui assistir o Pearl e eu não tava esperando nada desse filme, assim, eu sabia que ia contar a história, né, de origem da idosa que a gente conhece no X, mas eu não tinha nenhuma expectativa para esse filme, e eu posso dizer que ele me surpreendeu de forma positiva. Ele é exatamente o que eu esperava, mas ele é muito bem conduzido, ele é muito bem feito. Esse vídeo aqui ele vai ter alguns spoilers, ok, do filme. Então é recomendado que você já tenha visto Pearl, uma história de origem X, antes de ver esse vídeo aqui. Também é recomendado que você já tenha visto o X, apesar de que eu acho que não é tão essencial assim ver o X para ver o Pearl, mas é melhor você ter visto para você conseguir encaixar as coisas todas nos lugares, né? Bom, o filme acompanha a história da Pearl, que ela mora numa fazenda com a mãe dela e com o pai dela, e ela tem o sonho de ser dançarina. Só que logo no começo do filme, a gente já vê que a Pearl, ela não é exatamente uma pessoa normal. Ela tem ali algumas características que a tornam ela uma pessoa no mínimo bizarra, logo no começo. E isso vai se desenvolvendo ao longo do filme. Bom, durante o filme ela tem ali alguns dilemas com a mãe dela, porque a mãe dela quer incentivar ela, quer praticamente obrigar ela a ficar na fazenda e não fazer as danças, não ir para outros lugares. E a Pearl sente que a mãe dela não só, digamos assim, quer obrigar ela a ficar ali, mas que ela também, de certa forma, odeia a Pearl. Então ela tem que cuidar do pai dela, que está numa condição de cadeira de rodas, né? Que ele não consegue se mexer. Inclusive esse ator, né, que faz o pai da Pearl, é bom dar um destaque para ele, porque o cara teve uma tarefa bem complicada, que é só ficar parado e ficar reagindo só com olhares, né? Com algumas micros expressões assim no rosto. E também uma coisa que ele faz bastante no filme é que em certos momentos de tensão ele fica respirando ofegante, né? Assim, o peito dele, né? Você vê ele respirando assim, e você vê o desespero do cara, é muito bom. Então ele conseguiu fazer muito bem. Então o filme começa a acompanhar ali a história dela. Ela conhece um rapaz que trabalha num cinema, ela tem ali uma interação com uma cunhada dela. O marido dela tá no exterior lutando na guerra, né? O filme se passa em 1918. Então é ali durante a Primeira Guerra Mundial e tem bastante coisas ali acontecendo em volta dela e ela vai fazendo ali as tarefas da fazenda e tudo mais. Com o tempo, né, coisas vão acontecendo e a Pearl cada vez vai ficando mais instável, né? Ela cada vez vai se sentindo psicologicamente de uma forma que ela tá como se ela estivesse sendo contida, né? Como se ela não pudesse estar indo para onde ela quer ir. E o filme explora isso de um jeito muito bom, um jeito muito intrigante, que mesmo que você não concorde com as ações dela, porque você não concorda, pelo menos você entende tudo que a personagem está passando ali. E isso, claro, vem do texto, mas o fato de você conseguir entender tudo isso vem principalmente por causa da Mia, né, a atriz que faz a Pearl, que ela manda muito bem aqui nesse filme, cara. E inclusive esse filme ele tem alguns momentos assim que são, digamos assim, a câmera parada, né, planos longos. E eu quero deixar dois em destaque, que um é o do desabafo da Pearl lá no final do filme, que assim, eu nem sei quantos minutos são, mas são bastante minutos em que a câmera fica só parada no rosto dela sem corte e ela desabafando ali, falando tudo o que ela sente. Eu gostei muito desse plano. É assim, o melhor desse plano assim, é impressionante como a atriz consegue ser consistente, sabe? Ela passa por várias emoções ali enquanto ela tá desabafando e sempre de uma forma muito intensa, né? Então, assim, eu diria que ela tá muito melhor, cara, essa atriz, né? No, aqui no Pearl do que ela tava no X. Eu gostei dela no X, mas aqui ela tá bem melhor, cara. Souberam explorar muito bem todas as formas dela de entregar emoções. Então, o filme faz isso muito bem.
Eu falei que tem dois planos longos, mas na verdade são três. O segundo é de uma perseguição que rola logo depois desse desabafo, lá no final do filme, que eu achei muito boa também. Gostei dessa cena, que também é um plano longo, sem cortes, até chegar no final, né? Até a hora em que ela pega, né, a pessoa. E o plano final, que é bem dizer, que rola nos créditos, que é dela sorrindo assim, e ao mesmo tempo ela começa a chorar, e só que o sorriso não sai do rosto dela, então assim, é uma sequência muito boa. A direção do filme ela é muito competente. Eu devo dizer até que eu gostei mais do que a direção do X. A fotografia é muito bem, destaque para ambientação e figurinos, né? Os cenários também que retrata ali, né? A década de 1918, né? Ali da década da Primeira Guerra, né? Que, cara, é assim, é muito bem feito, sabe? Tá tudo assim bem bonito. Então, esse é algo a mais, né? Que o filme entrega. Aí também a gente tem a questão da trilha sonora, que ela acompanha ali em alguns momentos da Pearl, né? Às vezes quando ela vai dançar, às vezes quando é para aumentar um pouco a tensão. Então, geralmente eu não ligo muito para trilha sonora, mas quando ela consegue realmente trazer algo a mais pro filme, eu gosto de destacar. Aí a gente também tem as atuações, né? Que eu já falei do pai dela e dela, que são boas, muito boas, na verdade, né? Principalmente a dela. E aí a gente tem também a atriz que faz a mãe dela, que também mandou muito bem. Ela até me lembrou um pouco. Ela não é tão, pelo menos não me pareceu ser uma pessoa tão problemática, a mãe dela, como a mãe da Carrie, por exemplo, de Carrie a Estranha. Mas, com certeza ali ela não era, digamos assim, uma pessoa muito, né? Muito fácil de se lidar, a mãe dela. Mas a atriz mandou muito bem também. O rapaz do cinema também eu gostei dele, a atuação dele eu acho que é funcional, ela é muito precisa assim na trama. E também tem a da cunhada dela, que tem alguns momentos do filme em que ela assim, a atriz é meio foda dizer isso, mas assim, poderia ter sido mais? Poderia, mas eu acho que cumpre ali a função de tipo assim, ok, tem uma coisa muito bizarra aqui acontecendo, ela tem que reagir de algum jeito, só que ao mesmo tempo ela não pode demonstrar muitas emoções porque ela não sabe o que a Per pode fazer. Então eu achei que no final das contas talvez não seja nenhuma questão da atriz não ter entregado, mas algo mesmo pra tentar equilibrar ali, pra deixar a cena mais coerente de alguma forma. Então, isso talvez aí seja uma coisa também para talvez para dialogar e pra gente tentar falar mais, né, sobre o elenco do filme. Bom, ele tem um ritmo que eu considerei até melhor do que o do primeiro filme, porque como eu falei no primeiro filme, ele tem ali uma primeira hora que ela é muito lenta, ela é muito arrastada. Eu até tive alguns problemas com aquela primeira uma hora. E eu já tinha ouvido falar que o Pearl, ele é até mais lento que o X, mas pra mim isso não é verdade, cara, porque o X, a partir do momento que dá essa uma hora, né, e começa a acontecer as coisas de fato, o filme acelera. E aí você meio que esquece essa primeira uma hora, mas eu não esqueci porque, sei lá, mas eu não esqueci. Mas no caso do Pearl, ele assim, os primeiros acontecimentos dramáticos, digamos assim, acontecem ali mais ou menos em uns 40, 50 minutos de filme. Então ele é mais rápido no intuito de fazer coisas acontecerem, né? Mas mesmo antes disso, o filme sempre consegue te deixar interessado na história que ele está contando, por mais que não seja nada assim, sabe, inovador, você sempre fica ali preso naquela história. Isso era justamente o que eu achei que ia ser um problema no filme. Eu achei que eu não ia conseguir me conectar muito, porque eu já conhecia a personagem do X, então eu achei que mesmo que eles fossem dar substância e dizer, né, o porquê que ela era daquele jeito, eu achei que mesmo assim eu ainda ia ficar meio, sabe, meio assim com as cenas dela. Mas no final das contas, pra mim, eu acho que funcionou bem esse começo do filme. Eu acho que ele estabelece muito bem tudo o que precisa pra depois expandir isso de algumas formas. Então, eu acho que no final das contas, o ritmo dele é muito mais funcional do que o do X. Então, assim, ele é um filme que, assim, se você gostou do X, eu acho que não precisa nem dizer que ele é obrigatório para você assistir, principalmente se você quiser ver o filme que vai finalizar essa trilogia. Mas eu realmente achei que ele é um pouco superior ao X. E, bom, dos filmes que eu já vi da A24, esse é sem dúvida o melhor que eu já vi. Ele me impressionou em alguns momentos. é, e eu gostei assim de praticamente tudo, de toda a forma como ele é desenvolvido, até mesmo no fato de que mesmo que você entenda, né, a Pearl, o filme também não alivia a barra dela, ele mostra como ela é realmente uma pessoa problemática e que tem muitas questões, né. Eu gostei do final também,
que mesmo que não mostre o que acontece ali logo depois que o Howard chega da guerra, por conta do X existir, a gente pode ter mais ou menos ali uma noção do que acontece, né? Então, e no final das contas, aquele take final eu gostei bastante. Eu acho que finalizou bem. Ele é um filme que ele é bem artístico, assim, né? Ele tem bastante cores, né? Tem um momento quando ela vai fazer uma apresentação de dança que ela tá toda de vermelho, né? Um vestido vermelho, um batom vermelho. Então, eles até fazem ali uma dança, né? Com cenários e coisa e tal. Então, ele tem bastante dessa questão aí como eu falei, dos figurinos, né? De cabelo, maquiagem, tudo isso aí também tem bastante destaque no filme. Bom, no mais foi isso. Foi isso que eu achei de Pearl, uma história de origem X. Tô ansioso aí pra ver o terceiro filme. Eu não sei quando é que ele vai lançar, mas quando ele lançar e quando eu tiver acesso ao filme, eu venho aqui e faço um vídeo pra ter, né, a trilogia completa aqui no canal. Se você tem interesse em ver o vídeo do X, é só procurar aqui no canal. X, a marca da morte. Tem vídeo aqui falando sobre ele. E, bom, no mais foi isso. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aí pra mim. Se puder comentar também filmes, séries e animes pra me falar aqui no canal, fique à vontade nos comentários. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Beleza? Então, falou!